acho que essa escolha foi muito natural. Eu brincava como criança, preferentemente fazendo prédio de papelão, fazendo pontes, mexia com coisa de engenharia. E aí senti que quando comecei a vida de escola, a vida de colégio, eu tinha muita facilidade para matemática. Então eu entendi que a minha vocação estava em cima disso. Criar estruturas e também estar me familiarizando com os instrumentos da engenharia, que eram matemática, física. Então eu entendi que a minha escolha era aquela, não tinha outra. Bom, a minha especialidade, eu não posso me referir a uma especialidade isolada. Eu me encantei com prédios, com estrutura, mas me encantei também em buscar no próprio ambiente os instrumentos das minhas construções. Eu gostava muito de apreciar o campo, apreciar florestas, apreciar vários itens da vida que se identificavam com construção. Eu gostava muito de construir. E esse sentido de apreciar a construção, não tinha carreira que fosse mais propícia a isso, a essa atividade. É muito difícil eu dizer quem foi minha maior inspiração. Eu tive vários motivos para pensar em muitas pessoas que eu distinguiria como que me influenciaram muito. Por exemplo, os bons professores que eu tive em colégio e que tive nas faculdades onde estudei. Eu sou engenheiro civil, com curso na Escola de Engenharia de Pernambuco da Universidade do Recife. Fui aluno dela, entrei na Escola de Engenharia em 54 e me formei em 58. E além de ter tido maravilhosos, formidáveis professores, engenheiros, eu no curso secundário também já apreciava gente ligada à matemática, à física, à história natural. Eu tinha um viés que era olhar para o campo, querer explorar o campo, viver no campo. Eu sonhava em fazer uma casa no meio assim de uma floresta, viver em contato com a natureza. E outro sonho era engenharia, criar. E engenharia que ia desde a engenharia agronômica, a engenharia civil, prédios, obras e estruturas que me fascinavam. Então foi muito fácil isso. Agora, um lado que sempre valorizei muito não foi a engenharia somente como estrutura, como prédio, mas a engenharia social. Pensar na engenharia social é pensar em vários episódios da minha vida onde eu a marquei com lembrança nessas atividades. Na realidade, desde quando estudante de engenharia, estagiário, porque eu terminei em 58 engenharia, comecei em 54 e terminei em 58, com todo entusiasmo de jovem, aprendendo engenharia, praticando engenharia, e logo depois, quando passei a servir profissionalmente, criando engenharia, porque engenharia não é uma atividade em que você a absorva da noite para o dia. Engenharia é uma profissão em que cada dia você aprende mais e cada dia você se sente mais seguro em criar nas próprias estruturas qual o tipo de solução mais bonita, mais barata, mais funcional. Então, eu posso dizer a você algumas coisas que talvez você diga, por que é que eu estou insistindo nisso? Por exemplo, eu fui o engenheiro responsável técnico pela construção do terminal açucareiro do Recife. Essa obra foi uma obra com projeção mundial. Evidentemente, você começa a fazer coisas menores e vai ganhando segurança para dar soluções mais arrojadas, fazer obras maiores. E aí os meus saltos foram naturais, foram de crescimento. Me foi dado um projeto com as placas de cobertura numa posição e eu as executei em outra posição. E aí dei explicação a qualquer colega, quando o projetista viu aquilo
completamente diferente do que ele tinha projetado, uma empresa de grande vulto contratado pela construtora também, com remunerações muito altas. Não, a minha lógica foi a seguinte: eu vi que numa posição diferente funcionava, e se eu fizesse na posição que adotei, eu já dava margem a que a peça tivesse a sua ascensão, por um sistema de montagem com gruas, com línguas, etc., que ela descesse para se apoiar nos arcos pré-moldados na posição que ela ia funcionar. Quer dizer, para mim foi muito fácil. Eu as virei no chão, onde estava fazendo antes, e depois de posicioná-la com lincas de comprimentos apropriados, porque a curvatura do arco era diferente a cada ponto, a gente fazia aquelas lingas num comprimento em que a gente já pegasse aquilo lá embaixo e levasse e colocasse. Agora, o que é que isso representava? Era a gente ter uma figura geométrica e a gente definir um comprimento exato de comprimentos que não pegavam de um ponto para 2 pontos de pega no mesmo nível. Era um nível diferente. Aí uma geometriazinha para ajudar. Como eu era professor de cálculo também, era uma operação facílima, que eu associava a matemática, a geometria no caso, aquilo que eu precisava como comprimento.